O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levei bolsas, nem sacolas, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, irmãs, povo de Deus, nossos internautas que nos assistem neste momento, povo de Deus que se encontra aqui em Manacaí, estado de São Paulo, nessa linda igreja, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Nós estamos então no 4º dia do cerco de Jericó. E o Senhor Jesus, nesse 4º dia, através de São Lucas, o evangelista, nos convoca, já que somos todos convocados a partir do santo batismo, a fazermos uma esperança enquanto discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, meditando essa palavra essa que foi composta por tantos autores bíblicos, hoje no caso São Lucas, não é? Que fez a experiência com Cristo, meditando, escrevendo aquilo que ele ouviu dos apóstolos, de maneira especial Paulo e tantos outros. Nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho. O Senhor Jesus quer construir uma história bonita na nossa vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. Queridos irmãos, povo de Deus que nos assiste nesse momento, nesse livro sagrado está contido a história de um povo amado por Deus. É a sua história, é a minha, é a nossa história. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que sejamos perseguidos, nós somos chamados a levar avante a nossa missão de discípulo missionário. Nós ouvimos no Santo Evangelho que Jesus constatou que a messe é grande e os trabalhadores são pouco. Por isso ele pede a cada um de nós para dobrarmos os nossos joelhos e pedir ao dono da messe que mande mais operários para a sua messe. Olha essa igreja, repletas de operários, homens e mulheres, e tem muita coisa a fazer. É um campo de missão, é onde nós estamos, é onde você trabalha, é isso que nós temos que compreender. É onde as plantas dos nossos pés estiverem pisando, tem que ser o próprio Jesus pisando através dos nossos pés. O padre já falou isso, afagando através de nossas mãos, enxergando através dos nossos olhos e amando através do nosso coração. Se você prestou bem atenção no primeiro versículo do capítulo 10 de São Lucas, não é? O que ele fala para nós? E quem dera, acabando esse cerco de Jericó, né, o padre vai fazer uma reunião com vocês. Já pensou? Todos vocês saindo, fazendo uma visita, pelo menos uma família. Já pararam para pensar que riqueza que Deus quer fazer com você? Você é convocado. Ah, mas eu não sei ler.
Bote atenção na vida daquela viúva, entra na casa dela, entra na história dela como Jesus entrou na sua história, entrou na minha. É botar atenção na vida das pessoas, é ouvir as pessoas, elas estão carentes. Eu diria que o próprio Jesus está carente de você também. Sabe onde Jesus está? Não só na palavra, não só na Eucaristia, está presente dentro do teu coração. E você é convocado a partilhar essa paz, esse grande amor de Deus que está no seu coração. Como São Lucas nos fala, né? O Senhor Jesus, Ele envia 72 outros discípulos, 2 a 2, para cidades e povoadas, onde Ele deveria estar. Olhe bem a missão minha e sua. Será que Jesus então está indo através de você, aonde você trabalha? Na sua casa enquanto pai, aqui na igreja enquanto esse padre, no meu caso, e tantos que passaram por aqui? Olha o perigo que a gente corre, né? Aqueles 72, eles foram enviados, e depois tem um retorno. Eu gostaria, eu sei que já teve uma experiência aqui, eu gostaria que vocês, quando o padre falar na igreja, prestassem atenção, e sentissem-se convocados, como Jesus convoca a cada um de nós. Aqueles 72 somos cada um de nós. Lembrando que Ele convocou primeiro 12. Lembra dos 12, não é? Pessoas completamente diferentes uma da outra. Não escolheu os capacitados, mas Ele capacitou aqueles 12. Medrosos, um traiu, um era violento. Você já conhece a história de cada um. Talvez você encaixe nesses 12 e o padre também. Com toda a nossa adversidade, com todas as nossas dificuldades, o Senhor quer trabalhar o coração desses 12. E agora 72, não é? 72 somos nós, totalidade. 70 é a totalidade, não é? Então todos somos. Imagine, então, se o padre chegasse um dia aqui e falamos, nós vamos visitar o setor São José. No outro sábado nós vamos visitar a Coab. No outro a gente vai na Inhumas, e assim a gente vai visitando todas as pessoas. Nós não, Jesus através de você, através desse padre. E quem sabe naquele sábado, naquele domingo, culmina-se com uma grande celebração. Quem sabe alguns de vocês vão chegar a dar um testemunho. Eu encontrei com Jesus naquela senhora que perdeu o filho. Eu encontrei com Jesus com uma pessoa que estava querendo suicidar. Mas Deus usou da minha pessoa naquele momento, porque os sinais do reino de Deus estão naquele enviado. Nós ouvimos no final do Evangelho, né? Que a paz repousará naquela casa, né? Para não levar muitas coisas também, ele pede. O mestre vai mostrando para cada um de nós como nós devemos fazer, não é? Curar os doentes, né, que estiverem, e assim sucessivamente. Às vezes uma cura, se vocês soubessem, eu sei que vocês sabem, mas às vezes a gente não presta atenção. O quanto o povo é carente. Talvez o quanto você escuta esse padre é carente. Talvez o padre que vos fala como nós somos carentes de pessoas, né? Pessoas que possam olhar nos nossos olhos, pessoas que possam entrar na nossa vida, como Jesus envia esses 72 para estar onde Ele deveria estar, para curar as pessoas. Simplesmente um olhar que transcende corações, como Santa Teresinha enxergava o Cristo na alma das pessoas. Quem dera você pudesse enxergar o Cristo na alma daqueles que convivem com você na sua casa, no seu trabalho, né? Olhando as histórias do santo, a história de São Lucas, a gente vê que a missão não é fácil, mas é possível, que a gente vê, tanto na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, não é? Eu vou pegar nesse envio dos 72, depois eles voltaram, não está no texto de hoje, mas olha que interessante, não é? Que interessante, olha, voltaram alegres os 72, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse, vi Satanás cair do céu como um raio, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegrei, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Olha que lindo. Você sair, ai padre, eu não sei ler, tá bom, repito,
Você pode fazer alguma coisa. Você pode dar atenção para aquela pessoa. Você pode fazer como Paulo, combater o bom combate, guardar a fé. Eu tenho certeza que se eu perguntar para os mais maduros, igual o padre, será que a sua mãe teve o estudo que você tem? Será que a sua mãe ou o teu pai não era analfabeto? Entre aspas, né? Sem faculdade, sem estudos, mas eram verdadeiros doutores, porque fez de você homem decente, você de cabelo branco, você mulher que é hoje. E às vezes nós temos tantas coisas, tantos doutorados, tantos mestrados, tantas faculdades, mas a gente não consegue abstrair o que o Senhor nos pede. Ir onde Ele deveria ir. Dentro da sua casa, enquanto esposa, enquanto esposo, enquanto filho, não é? Talvez você não precisa nem dizer nada, talvez um olhar, talvez você agachar no nível da criança, no sentido de fazer com que essa criança se levante com o seu exemplo de vida. Não foi isso que Jesus fez? Sendo Deus, na sua guia esvaziou, vestiu a nossa humanidade para nos levantar. Então, quantas pessoas que não tinham estudo, mas eram verdadeiros doutores que nos ensinaram, porque nós somos o que somos hoje. E nós? O que nós vamos instruir para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? Que filho, que filha você está trabalhando para ser um homem de bem, para ser uma mulher de bem? Hoje as pessoas estão carentes. Então quando Jesus convoca 72, Ele chama para você dar um anúncio, dizer àquela pessoa que está sofrendo, a paz esteja no teu coração. Se aquela pessoa, se naquela casa tiver moradores e acolher essa paz, ela fica lá. Porque aonde que está a paz? Está dentro do teu coração, porque Jesus é aquele que traz essa paz. E se você de fato faz uma experiência com o Senhor Jesus, como Lucas fez, como Paulo fez, e tantas pessoas, Terezinha, Teresa Teresona, vamos dizer assim, Santa Teresa de Ávila e tantos outros, fazer a experiência e conseguir levar essa paz. Como eu vou levar essa paz? Se eu conseguir de fato, como Terezinha, enxergar o Cristo que está no fundo da sua alma. O Cristo que está nesse menino bonito, topetudo, olha que moleque bonito, né? No colo da, né? Oi, tudo bem com você? Olha para o padre aqui, olha aqui, olha que beleza, tá vendo? Estão enxergando o Cristo chorando na alma desse menino. Ó Cristo chorão, não é verdade? Mas é necessário a gente entrar na vida das pessoas. Sair em missão, onde Jesus nos chama, é justamente isso. É as plantas dos nossos pés, entrar na vida das pessoas e o casal mostrar a história de vida dessa menina linda. E linda mesmo. Deus abençoe, não é? Que você continue assim, cantando e encantando. Mas por que será que ela está assim crescendo? Porque tem pessoas de bem. Tem homem e mulher que está construindo a vida nessa palavra. Está deixando Jesus trabalhar esse barro que somos cada um de nós. Combater o bom combate, guardar a fé, não é? É como uma grande corrida. Nós estamos nessa corrida, não é? O que os atletas fazem? Eles correm, e lutam um mundo de gente para conseguir apenas um troféu, apenas uma medalha. Nós somos chamados a correr, a batalhar, para que todos nós possamos ganhar essa medalha de ouro. Não uma medalha que corrompe, não uma medalha que a traça vai comer, mas a medalha nossa é o reino dos céus, para que nós possamos juntos, enquanto família, quem sabe um pegar na mão do outro e subir esse degrau rumo ao céu. Isso precisa acontecer conosco. É fácil? Não é, mas é possível. Na primeira leitura de hoje, nós vimos o apóstolo Paulo dizendo da sua luta, das suas dificuldades, né? E no final, o que ele fala para cada um de nós? Os amigos dele foi abandonando esse Paulo, foi abandonando. Mas no final, no versículo 11 do capítulo 4, ele diz assim, melhor dizendo, no versículo 17 do capítulo 4: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Paulo escreve essa leitura, esse texto para Timóteo, 2 Timóteo, dentro da prisão.
Vocês viram aqui que os amigos dele abandonaram. Quantas pessoas nos abandonam? Quantas pessoas estão no mundo das trevas, não quer que você seja luz, não quer que Jesus trabalhe, não quer que Jesus use de você, mas você não pode ter essa dúvida que o Senhor está com você, que o Senhor quer trabalhar em você. Se nós aprofundarmos um pouquinho mais nesse texto, no versículo 7, que não está na leitura de hoje, o que ele fala? Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante de minha libertação se aproxima. Estava bem eminente a morte de Paulo, e ele deixa um escrito. Imagina um pai de família que vai deixar uma herança para os seus filhos. Ele vai escrevendo, ele sabe que a morte está iminente, ele coloca: olha, filho, filha, combate o bom combate, guarda a fé, ou seja, administre bem essa terra que eu estou deixando, essa empresa, não jogue fora não. Eu conheço filhos que antes do pai falecer, o pai construiu um império. Antes do pai falecer, eles venderam a empresa. Acho que o pai morreu mais depressa. Era um grande amigo meu, esse pai, não vou citar nome, não é? Então, talvez a gente está jogando a nossa herança fora. Talvez nós não estamos ouvindo os nossos pais, os nossos avós. Talvez nós não estamos ouvindo que Deus fale conosco. E ele fala através de Paulo, no versículo 7 do capítulo 4, que não está no texto de hoje: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Você de casa, você que está aqui no Cerco Jericó, fazendo esse encontro com Jesus, ouvindo as reflexões dos padres que aqui passaram, daqui irão passar até sábado, abraçar essa causa de nosso Senhor Jesus Cristo, combater esse combate, ajudar o teu filho a ser uma pessoa melhor, né? Procurar viver o amor de Deus, não abandonar o seu trabalho, seja onde você estiver, seja pastoral que você estiver, não é? Olhando então um pouquinho de umas frases que o padre buscou, né? Através de Santa Teresinha, que ela descobriu: ser amor no coração da igreja. Viverei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. E Teresa, né, de Ávila, é que ela fala para nós: o Santíssimo Corpo de Cristo é recebido pelo seu Pai dentro de nossa alma. Guarde isso no seu coração. Quando você aproximar do trono da graça, quando Jesus estiver passando no ostensório, nessa hóstia consagrada, quando você comungar, está comungando dessa palavra, quando você comungar de Jesus Eucarístico, lembre disso: o Santíssimo Corpo de Cristo é recebido pelo Pai dentro de nossa alma. Temos que guardar isso. Quando acabou de comungar, ela fala, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, ela diz que entendeu o quê? Que o Santíssimo Corpo de Cristo está sendo recebido pelo Pai dentro da alma dela e da alma de cada um de nós. E um dia, em oração, senti entrar minha alma tão dentro de Deus que não me parecia haver mundo. Olha, quando eu estou na presença de Jesus, quando eu estou lendo, meditando a palavra de Deus, eu esqueço de tudo, esqueço mesmo. Eu só fico ali na presença desse Deus, para que Ele possa falar através de mim, para que eu possa ser canal da graça, para que todos nós possamos ser canal da graça. No caso do padre, quando ele está ungindo o doente no hospital, ou na casa, ou aqui mesmo, na igreja, é o dedo do Cristo tocando naquela alma, que aquele óleo sagrado, abençoado, possa penetrar no mais profundo daquele ser humano, que está pedindo aquela unção, para revigorar a sua alma, né? Revigorar a sua alma. Quantas pessoas recebem esse sacramento e recupera muito mais rápido, né? Porque ele teve a coragem, porque ele buscou esse Jesus através do sacramento, não é? Santa Teresinha diz assim: ser amor no coração da igreja, né? Viver então o céu fazendo o bem sobre a terra. Como ela fazia? Enxergando o Cristo no mais profundo da alma das pessoas, inclusive aquelas que perturbavam ela,
Paulo também certamente viu isso naquelas pessoas que abandonaram ele quando ele estava na prisão, quando ele estava sofrendo. Mas ele fala para nós, para finalizar a minha reflexão: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim. Querido povo de Deus, o Senhor nos convoca então nesse evangelho, 72 outros discípulos, ir 2 a 2, aonde ele deveria estar. Vamos pensar numa família, vamos pensar em você, homem e mulher. Você deixou a sua casa com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes, e a mulher a mesma coisa, uniu os dois no matrimônio, 2 pessoas, não é? Depois daquelas pessoas, criou uma filha, criou um filho, vai aumentando aí, né, os soldadinhos, vamos dizer assim, para crescer esse edifício, né? E é nessa família, nessa missão desse pai e dessa mãe, como Jesus, como Maria e José, educou o menino Deus. E ele cresceu em estatura, graça e santidade. Quem dera os pais, quem dera as famílias, compreendesse que o matrimônio é isso. É o marido enxergar na esposa, a esposa no marido, os pais nos filhos, os filhos nos pais. O Cristo que está naquele coração, talvez sofredor, talvez mal compreendido. Olha, se vocês soubessem quanto que um abraço pode curar um pai. Eu estava vendo um videozinho, tem coisas boas também na internet. O pai escrevendo, a menina chegou, simplesmente deu um abraço naquele pai, só isso, mais nada. Mas aquele pai derramou em choro. Então, procure fazer isso. Procure abraçar o seu filho hoje. Filho, procure abraçar o teu pai hoje. Esposo, procure abraçar a sua esposa hoje. Diga a ela que você ama ela, não é? Diga, você marido, que você ama a sua esposa. Se tem alguma dificuldade aí, chame nosso Senhor Jesus Cristo para ser o centro da sua vida. Combate o bom combate, guarda a fé, permita que o Senhor trabalhe o terreno do seu coração, permita que os seus olhos sejam os olhos de Cristo, enxergando o mesmo Cristo no mais profundo da alma da esposa, do esposo, do filho, da filha, do avô e da avó. É isso que Deus nos pede nessa noite: combater o bom combate, guardar a fé, ir aonde Ele deveria estar, porque do alto da cruz, nosso Senhor enxergou você com o seu defeito e te salvou. Entrou no mais profundo do inferno para resgatar você da morte eterna. O Pai vos fale a cada um de nós. Cabe a cada um de nós, então, abraçar esse amor desse Deus e vivenciar no cotidiano da nossa vida. Então, que Nossa Senhora do Patrocínio nos ajude nessa missão, para que possamos colocar em prática tudo que o Senhor Jesus nos pede nesse envio. Sintamos-nos todos enviados. Vamos colocar os pés no chão, que as plantas dos nossos pés sejam os pés do Cristo, anunciando o querigma, dizendo que Deus nos ama, dizendo que nós não podemos afastar de Deus através do pecado, pedindo a ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo ilumine a nossa vida, para que nós possamos professar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor da nossa história. Ele é o nosso tudo. Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. Ele que traz a paz que nós precisamos. Aliás, o mundo está precisando de paz. Pedimos nesta noite também, em nossas orações, a paz para o povo de Israel, para o povo do Líbano, para a sua família e para a minha família. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.